Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento de agosto, nos reunimos para refletir sobre o tema Jesus, Esperança dos Homens. E para aprofundar nesse tema, nós iremos nos servir de duas passagens do Evangelho muito marcantes, significativas: a transfiguração do Senhor no Monte Tabor e a de Pedro caminhando sobre as águas do lago de Genezaré. E nessas narrativas do Evangelho, nós encontramos lições preciosas sobre a verdadeira esperança, que é o tema de hoje. Eu devo dizer que eu tenho esperança de que esse recolhimento nos ajude a caminhar nessa vida com mais otimismo, com mais confiança em Deus, que aumente o desejo de sermos mais piedosos, vivendo mais na presença do Senhor, que cresça em nós a confiança na misericórdia, na graça de Deus, enfim, que se renove a esperança da santidade em nossas vidas. E vamos considerar, nessa primeira parte do nosso recolhimento, a cena da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Relemos agora o episódio da transfiguração, já lido recentemente na missa do domingo passado, extraído do Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ao refletirmos sobre essa passagem da transfiguração do Senhor, percebemos que nos encontramos num momento único, extraordinário na vida de Jesus, quando ele se revelou com todo o seu esplendor divino, aos discípulos Pedro, Tiago e João. E essa experiência dos 3 apóstolos, aqueles que eram mais próximos do Senhor, que nunca se separavam dele, essa experiência de contemplar a glória celestial de Jesus deve ter sido uma experiência inimaginável, inesquecível. Os 3 apóstolos se encontravam maravilhados com o que os seus olhos viam e, ao mesmo tempo, ficaram repletos de temor. E por que temor? Pois diante do divino, do sobrenatural, do imprevisto, do desconhecido, surge muitas vezes o medo.
E eles estão, nesse momento, diante do mistério da divindade encarnada, como nunca se viu antes, visto que Jesus sempre havia ocultado a sua glória em toda a sua vida. Nunca viram algo semelhante. O seu rosto resplandecia como o sol, suas roupas pareciam de luz. Ainda mais, uma nuvem luminosa os cobriu, e se ouviu a voz de Deus Pai. E foi tal esplendor que eles caíram com o rosto por terra. Também é bom dizer que os judeus temiam ver a Deus, porque se acreditava que ao ver a Deus eles morreriam. Então até o motivo que eles abaixam a cabeça para não ver a Deus, porque escutam a voz de Deus dizendo: este é meu filho muito amado. Isso por um lado. Agora, por outro lado, ao contemplar a humanidade gloriosa de Jesus Cristo, eles sentem uma alegria e uma euforia absurda. Tanto que Pedro exclama: é bom estarmos aqui. E queria permanecer ali para sempre. Tanto que diz: quer que façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Queria montar um acampamento ali no Monte Tabor. No fundo, o que Pedro queria não era montar um acampamento ali. Ele queria montar a sua tenda no céu. Porque ali já estão saboreando um aperitivo do céu. E esse aperitivo aguçava ainda mais a fome de Deus, a fome de eternidade. E sem dúvida, a divindade de Jesus Cristo transcende o plano terreno. Embora os apóstolos estejam com os pés no chão, naquela terra, daquele monte, veem, contemplam algo do céu. E essa visão aponta para a promessa da vida eterna, que tantas vezes na vida Jesus anunciou, e passam a desejar a vida eterna, pela qual todos nós esperamos, até animados pelas próprias palavras de Cristo. Por exemplo, São João, evangelista, recolhe algumas dessas frases. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra frase: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós somos convidados por Cristo a esperar na vida eterna. O que vem a ser a vida eterna? O Papa Bento XVI nos faz perceber que a vida eterna não é uma mera continuação da vida presente, da vida terrena. Ele recorda isso na encíclica Spe Salvi. Pois senão, como diz o Papa Bento, a vida seria aborrecida, cansativa, tediosa, pelo cansaço que a prolongação da vida terrena nos causa. E com o passar dos anos, com desgaste físico provocado pela velhice, nós vemos que a vida começa a ficar cansativa, quando não dolorosa, dolorida, pelas dores no corpo, etc. Mas a vida eterna é distinta, não é uma continuação da vida terrena. É a plenitude da comunhão com Deus, onde o tempo já nem mais existe. Então Jesus nos promete que entraremos na sua presença, desfrutando do seu amor infinito, conhecendo de uma forma completa, perfeita, e assim encontraremos a perfeita felicidade e o sentido pleno da nossa vida, o ideal mais elevado da nossa existência. Não tem ideal mais elevado do que a vida eterna. E é isso que nós esperamos. Então, essa transfiguração de Jesus no Monte Tabor nos ensina que o próprio Cristo é a verdadeira esperança dos homens. São José Maria muitas vezes dizia uma oração em latim, que é Vultum tum Domine requira.
Descansarei, Senhor, vendo o seu rosto. Dizia isso para Jesus, pensando na vida eterna. E vou descansar eternamente vendo o seu rosto. Então a esperança que Jesus nos traz não está presa às circunstâncias efêmeras deste mundo. Está firmada numa realidade que se estende além do tempo e além das limitações humanas e vai além dos anseios temporais, dos anseios deste mundo e alcança sua plenitude na visão gloriosa de Deus no céu. E ao aproximar-nos de Cristo, como os apóstolos estavam próximos de Jesus no Tabor, nós somos preenchidos da esperança de um futuro glorioso com Deus Pai. Então, a nossa esperança deve ser verdadeira, profunda. Esperamos a vida eterna, esperamos a identificação com Cristo, esperamos ser plenamente filhos de Deus no céu. E quando nós ouviremos aquelas palavras de Deus Pai dirigidas a Jesus, e vai dirigir a nós: este é meu filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu amor. No céu iremos ouvir isso de Deus Pai. Então, a esperança é uma virtude fundamental que nos acompanha ao longo das nossas vidas. E quem tem esperança verdadeira, profunda, se enche de otimismo, de coragem, de segurança. E há um conto que nos fala sobre o otimismo na vida. É o conto do rio que ia desembocar no mar, no oceano. E leio para vocês: um pequeno rio tremia de medo ao pensar que um dia ia desembocar no oceano. Pensava no oceano para o qual se encaminhava, tão vasto, que ao entrar nele iria desaparecer para sempre, que iria se perder no meio do mar imenso. Pensando assim, olhava para trás, para todo o seu percurso, as montanhas que descera, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, considerando todas as dificuldades e obstáculos que teve que sofrer e as que ainda viriam pela frente. Mas não havia outra maneira, o rio não pode voltar, deve percorrer o seu caminho, até que o pequeno rio mudou a sua forma de pensar. Ao considerar a imensidão, a grandeza e a beleza do oceano, pensou que não se perderia no oceano, mas que se transformaria em oceano. Não se tratava de um desaparecimento, mas de um renascimento. E ao voltar o olhar para o seu caminho, pareceu agora que saltava alegre por entre as montanhas. Percebeu que irrigava os vales, que saciava a sede de muitas pessoas, e viu a paisagem, o modo que via o seu percurso, totalmente transformado. Esse conto pode nos fazer pensar. Primeiro, penso que cada um de nós é como esse pequeno rio, que sempre tem que caminhar para frente na vida, que não é possível voltar para trás. E a forma de ver a vida depende muito do fim que esperamos da vida. Depende muito da nossa esperança. Sem dúvida, há dificuldades, há obstáculos na vida de qualquer pessoa, como havia no caminho daquele pequeno rio. Mas ao olhar para essas mesmas coisas, com os olhos postos na meta, com a esperança de alcançar um bom resultado, muda a nossa visão das coisas, muda a paisagem da vida. Então é preciso ter esperança. Entretanto, nem todas as esperanças são iguais. A verdadeira esperança é aquela que traz significado, propósito para toda a nossa existência, que vai além das expectativas terrenas, que vai encontrar, como dizíamos, a sua plena realização na vida eterna e na contemplação de Deus. Já podemos iniciar um exame e nos perguntar: onde eu coloco a minha esperança? Em que esperamos? Coloco a minha esperança em Deus
ou coloco numa outra pessoa. É muito comum, não sei se vocês já perceberam, né, que nos casais de idosos, quando um morre, às vezes passa pouco tempo e morre o outro. Mas por quê? Será que a vida ficou sem sentido? Será que colocava esperança no outro, em vez de colocar a sua motivação em Deus, no cumprimento da sua missão? Então, todas as pessoas esperam em algo ou em alguém. E muitas vezes se desanimam ou perdem a ilusão, o ânimo, porque colocaram em algo que é ilusório. E nós, né, somos pessoas de esperança, temos a verdadeira esperança sobrenatural, que é a esperança em Deus. Porque existe uma esperança superficial, totalmente insuficiente. Eu até diria que é uma característica de falta de maturidade até. Uma espécie de esperança mágica, de quem acredita sem fundamento algum, que no fim tudo vai dar certo. É quase uma espécie de pensamento positivo, né? Pensa positivo que tudo vai dar certo, né? E de quem confia que amanhã tudo vai ser melhor, né? Ou quem não esquenta a cabeça e diz, depois a gente dá um jeito, né? Ou aquelas pessoas que dizem, Deus é brasileiro, né? Não é, né? Judeu, né? E mesmo assim Israel está em guerra, né? Então essa esperança imatura vai se esvaindo com o passar do tempo e normalmente se transforma em desesperança, porque não tem fundamento. Existem outras esperanças que são mais fundadas, mas são ainda insuficientes. Alguma pessoa fala, eu me apoio nos meus pais, coloco todas as esperanças neles. Quer dizer, os pais morrem, ou pelo menos deixam de estar do nosso lado. E às vezes percebemos que eles também têm defeitos notáveis. Outros vão se apoiar na vitalidade, na beleza, na simpatia, na força física. E os anos abatem a vitalidade. Às vezes vemos esses atores que já foram muito fortes, né, fazendo filmes ainda, né? Fala, nossa, olha como que ele está agora, né? E confiar na saúde, sempre é possível uma estafa, uma doença. Outros se seguram no dinheiro, nos investimentos, no patrimônio, na posição social. Você pode perder emprego, pode haver um confisco, como já houve. E existem tantos problemas humanos que o dinheiro não resolve. Outros confiam na própria inteligência, na esperteza. E há dificuldades que superam o nosso entendimento, a nossa capacidade intelectual. Outros confiam na própria experiência. Já passei por muitas situações, já sou experiente. Bobagem. Então essas esperanças não são ilusórias, mas são enganosas. Um teólogo chamado Georges Chevreul dizia, este se sacrificou durante anos inteiros a fim de reunir dinheiro para a sua velhice. A inflação o deixa com os papéis sem valor. O outro, que se cuida contra todas as doenças futuras, não goza atualmente da boa saúde. Tem e teme os micróbios, a correnteza de ar. E cita Shakespeare. Os covardes morrem muitas vezes antes da sua morte. Porque vai morrendo a sua esperança diversas vezes. Colocava esperança em alguém e morre. Colocava em outra coisa e morre. E vão morrendo muitas vezes. Então devemos nos questionar em quem eu confio, em quem eu me apoio, no fundo. E a única esperança que nunca engana, que é realmente sólida, é a esperança em Deus. E se baseia em 3 verdades. Se baseia na fé, em 3 verdades de fé. Deus é todo-poderoso. Deus me ama imensamente. Deus é fiel às suas promessas.
e não abandonará um filho seu. Como diz a Sagrada Escritura, pode a mulher abandonar o filho, o fruto das suas entranhas? Ainda que ela abandone, eu não te abandonarei. Então a gente tem essa confiança em Deus, que nunca nos abandona. E para os que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem, como dizia São Paulo. Mas é preciso apostar mesmo em Deus. Será que nós apostamos em Deus? Que a nossa esperança é profunda? Bem, para sermos contemplativos no céu, que é a nossa esperança, devemos ser contemplativos na terra. É preciso ter uma vida de oração. Então, a transfiguração do Senhor nos mostra isto também. E Jesus revela todo o seu esplendor aos discípulos mais próximos que subiram com ele ao monte, provavelmente para orar. O monte na Bíblia é muitas vezes o lugar para se rezar, um lugar afastado, elevado, onde se encontra Deus. Tanto que é assim que Moisés sobe ao monte para rezar e Deus se revela. E Moisés fala com Deus cara a cara. E Jesus sobe ao monte para rezar. Então, a transfiguração do Senhor, em que Deus se revela aos apóstolos, nos mostra que é importante, para ver a glória divina, cultivar uma vida de oração, uma vida de contemplação aqui na terra, através da oração, através da meditação das Sagradas Escrituras, da vivência dos sacramentos também. Somos direcionados a colocar o nosso coração em Deus, nosso coração no alto, e a experimentar um profundo relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. E essa prática, né, da vida de oração, da contemplação, nos prepara para a eternidade, porque nos ajuda a conhecê-lo melhor, amá-lo mais intensamente, a conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus na terra, mais identificados com Cristo estaremos e mais prontos para entrar na comunhão perfeita e eterna com Deus no céu. Então, a vida de oração é fundamental, né, para nutrir a nossa alma, para fortalecer a nossa relação com Deus. Podemos pensar que Jesus mesmo se retirava frequentemente para lugares solitários para rezar. Nós somos chamados a mesma coisa, a buscar esses momentos de recolhimento, de comunhão com o Pai. Então, e através dessa oração, nós abrimos o nosso coração, expressamos as nossas necessidades, nossos agradecimentos, louvores, demonstramos o nosso amor por Deus e escutamos a sua voz. No Monte Tabor, Deus Pai fala, né? Este é meu filho muito amado. E ao desenvolvermos uma vida de oração, de contemplação, a nossa esperança se fortalece, a nossa fé se aprofunda, nos tornamos mais audazes, mais capazes de enfrentar as diversidades da vida, os problemas, porque Deus está conosco e guiará os nossos passos. Então, a vida de oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus no meio dos desafios e nos ajuda a tomar decisões prudentes, decisões sábias na vida, alinhadas com a vontade de Deus. A meditação das Sagradas Escrituras também é um importante aspecto da vida contemplativa, né? Sabemos que a Bíblia, principalmente os Evangelhos, é a palavra de Deus, e nela encontramos a revelação do seu plano de amor, o seu plano de salvação para a humanidade. E ao meditar nas Escrituras, nós permitimos que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, toque nossos corações, nos fortaleça na fé. Então, através da oração e meditação, através da leitura meditada das Sagradas Escrituras, nós vamos ganhando uma maior sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade nos faz contemplar a Deus nesse mundo.
nas pessoas, no trabalho, na natureza. Vemos a beleza do divino ao nosso redor. São José Maria dizia: abriram-se os caminhos divinos à terra, que nós podemos ver Deus em todas as coisas. Então, na montanha da transfiguração, podemos também considerar que uma nuvem envolveu os apóstolos. Essa nuvem representa o Espírito Santo, que nos diz que devemos ser dóceis às inspirações do Espírito Santo, dóceis a Deus, tanto que quando a voz do Pai aparece, ele disse: esse é meu filho muito amado, escutai-o, né? Ouvi-o, né? Ouvi o que ele tem a dizer. Nós devemos ouvir o que Deus tem a nos dizer, seguir os seus preceitos, as suas indicações, os mandamentos de Deus. Isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades na vida. São José Maria Escrivá, nós sabemos que passou por muitas dificuldades na vida, e principalmente talvez na Guerra Civil Espanhola, em que ele teve que fugir da Espanha, atravessar os Pirineus, os Montes Pirineus, porque havia uma perseguição religiosa, estavam matando os padres, as religiosas, e ele teve que passar uma situação muito difícil, até do ponto de vista espiritual, porque ele deixou a família, a mãe, a irmã, o irmão, porque Deus lhe pedia para sair de lá, mas também ele sofria muito com aquela situação, né? E mantinha uma fé inabalável em Deus e uma esperança na providência divina. Eu confio que Deus cuida de mim. E São José Maria nos anima a manter sempre a esperança. E leia um texto dele, que é bastante significativo. Já há bastante anos, com a força de uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi: espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá se nele te abandonares. Passou o tempo e essa minha convicção tornou-se ainda mais vigorosa, mais profunda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com um fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem decaimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra de verdade. Então, essa fé que ele tinha em Cristo, né? Deus não vai nos abandonar se nós não o abandonamos. E essa fé que nós devemos ter e que faz, né, acender fogueiras de amor imensa no nosso coração, que mantém palpitante o coração, que nos leva a enfrentar qualquer dificuldade da vida, porque esperamos em Deus, não em nós mesmos. Nossa Senhora, depois da morte de Cristo na cruz, que foi uma situação difícil, muito difícil para ela, manteve a sua esperança na ressurreição do seu filho. Ela acreditava nas palavras do anjo que dizia que ele reinaria para sempre e esperava a ressurreição do Senhor, e nunca perdeu a esperança. Todos perderam. Os apóstolos ficaram desanimados, abatidos. Nossa Senhora não, porque esperava a ressurreição, e por isso foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e glorificado. A Virgem Maria, a quem chamamos esperança nossa, interceda por nós, para que mantenhamos sempre viva a esperança, mas a esperança que vale a pena, a esperança da eternidade e a esperança da contemplação de Deus nos céus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.